Olá amigos do universo WWE, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e siga-me no Twitter, o link eu deixarei na descrição do vídeo. Antes de começar a previsão do próximo evento especial da WWE, eu quero lembrar que as previsões têm um oferecimento de Funerária São João. Sua morte é nossa missão. Funerária São João sempre dando apoio neste trabalho. Então vamos ao que interessa. As previsões do WWE Elimination Chamber 2015. O evento acontece no American Bank Center em Corpus Christi, no Texas, e será transmitido exclusivamente pelo WWE Network. Intercontinental Championship Elimination Chamber Match. Combate válido pelo título intercontinental dentro da Câmara de Eliminação. Para quem não sabe como é a Câmara de Eliminação, como que funciona esse tipo de combate, eu vou explicar. São 6 lutadores. 2 ficam lutando e nos 4 cantos na parte de fora do ringue, mas dentro da jaula ficam os outros 4 lutadores, um em cada jaulinha. E depois de um certo tempo vai entrando um a um, independente de quantos estão combatendo dentro do ringue. E a vitória vem por pinfall or submission, contagem de rendição 1, 2 e 3, ou submissão. O título intercontinental não foi colocado em jogo no Extreme Rules nem no Payback. Apenas uma vez foi colocado em jogo, mas não em pay-per-view. Foi no primeiro Raw após a WrestleMania, quando Daniel Bryan reteve o título em uma luta contra o Dolph Ziggler. Daniel Bryan, que conquistou o campeonato na WrestleMania, mas no início da turnê europeia, em abril, ele se lesionou novamente, e na mesma parte que ele fez uma cirurgia ano passado, no pescoço. Ano passado ele também ganhou o título na WrestleMania e só colocou em jogo uma vez no Extreme Rules, quando reteu em uma Extreme Rules match contra o Kane. Só que aquela vez não era o título intercontinental, era o WWE World Heavyweight Championship. E depois entregou o título para fazer o procedimento cirúrgico. E este mês, no último Raw antes do pay-per-view Payback, ele disse que os médicos lhe disseram que ele poderia ficar fora de ação por semanas, meses ou nunca mais poder lutar novamente. E aí ele entregou o título. No primeiro Raw após o Payback, a autoridade estava no ringue falando sobre o título intercontinental. E aí apareceu Sheamus dizendo que foi ele que acabou com a carreira do baixinho Daniel Bryan. Mostrou algumas partes que ele fez golpes brutais no Bryan em uma edição do SmackDown. E por ele ter acabado com a carreira do baixinho Daniel Bryan, ele merecia uma chance pelo título intercontinental no Elimination Chamber. Então apareceu o Ryback também e disse que o Sheamus só se metia em briga com os pequenos e queria ver ele bater no Big Guy, no grandalhão. Então a Stephanie disse que os dois estariam no Elimination Chamber Match pelo título intercontinental. Instantes depois foram adicionados mais 3 nomes para esta luta: Rusev, R-Truth e King Barrett. Um pouco mais tarde, o Dolph Ziggler enfrentou o Stardust e venceu o Stardust. E após a luta, o Michael Cole disse que ele era o último lutador a estar nesta batalha. Portanto, com todos os lutadores confirmados, já dá para arriscar algum palpite, começando com os caras que menos têm chances. R-Truth é o cara que menos tem chances para mim. King Barrett, eu não vejo ele com o cinturão porque ele já é o rei do ringue. Entre o Rusev e o Ryback, o Rusev tem um pouco mais vantagem no páreo, já que perdeu o título dos Estados Unidos recentemente para o Cena na WrestleMania e fez 2 boas lutas no Extreme Rules, uma Russian Chain Match, onde perdeu para o Cena, e no Payback, uma Fantastic I Quit Match, onde novamente perdeu para o Cena, mas em uma batalha épica. O Ryback, diferentemente do Rusev, está em um nível abaixo. Na WrestleMania lutou no pré-show, na Batalha Real em memória de Andre the Giant, no Extreme Rules nem lutou, e no Payback perdeu para o Bray Wyatt, portanto leve vantagem do Rusev. Mas os 2 nomes mais fortes são daqueles que se enfrentaram no Extreme Rules em uma Kiss Me Arse match e no Payback também, Sheamus e Dolph Ziggler. E na minha opinião o Sheamus vence. Ele leva uma vantagem em relação ao Ziggler, já que nos 2 confrontos em pay-per-view contra o Ziggler, tanto no Extreme Rules como no Payback ele saiu por cima. Mesmo perdendo no Extreme Rules, ele saiu por cima após um golpe baixo e um Bro Kick. E no Payback, como nós sabemos, ele venceu. E a previsão que eu tenho é que o Sheamus vence e se torna o novo campeão intercontinental.
WWE Tag Team Championship Elimination Chamber Match, combate válido pelo título das duplas, e pela primeira vez este título será disputado dentro de uma câmara de eliminação. No Payback eu disse errado quando eu disse que seria 3 contra 2 em um combate pelo campeonato de duplas, mas não, eram 3 fases, eu disse errado, então eu peço desculpas pelo erro que na verdade é um erro estúpido, mas está desculpado. Então, no Elimination Chamber, os campeões, 2 membros da New Day, Big E e Kofi Kingston, irão colocar os cinturões em jogo contra mais 5 duplas. Tudo isso começou após a luta pelo título no Payback, quando o Big E e o Kofi Kingston reteram os títulos de maneira ilegal usando o Xavier Woods, mas como o juiz não viu, isso passou batido. No primeiro Raw após esse acontecido, o título de duplas foi colocado em jogo, só que desta vez o Xavier Woods foi banido do ringue. Mas depois de um tempo, Xavier Woods, mesmo banido, invadiu o ringue e a luta terminou em desqualificação. Depois entraram os Lucha Dragons, Kalisto e o Sin Cara, depois Los Matadores, na sequência aqueles 2 feios do Ascension, e por último Titus uniu o Darby Young, os Prime Time Players. Deu uma confusão geral lá dentro do ringue, o Kalisto e o Sin Cara voaram lá para fora, em cima dos caras, e o Prime Time Players saíram por cima, ficaram de pé, e os outros estavam todos acabados lá fora. Então já temos o combate pelo campeonato das duplas para o pay-per-view exclusivo do WWE Network. E este combate promete ser muito bom, por ser o primeiro combate da história válido pelo título das duplas que irá acontecer dentro da Chamber. E tomara que seja bom, porque às vezes tem coisas que prometem e por fim decepcionam. Como no Elimination Chamber Match pelo título intercontinental, vamos começar com as duplas que menos têm chances. A que menos tem chances para mim é Fernando e Diego, que são Los Matadores. Uma dupla técnica, acho boa dupla, mas não vem recebendo boas chances pelo Tag Team Championship. The Ascension, não acho com boa chance de ganhar. Eles debutaram no fim do ano passado, tiveram começo de total destruição, mas depois não sei por que eles decaíram muito. Prime Time Players, não consigo ver eles com cinturões, porque não simpatizo muito com eles em ação. Eles são bons para ficar fazendo brincadeirinhas, mas em ação não sou muito fã deles não. Lucha Dragons, os pequenos Kalisto e Sin Cara, eles debutaram mês passado e tiveram boas atuações, mas acho que é muito cedo para eles ganharem os cinturões. Então a briga forte pelos cinturões continua sendo Cesaro e Tyson Kidd, e Big E e Kofi Kingston. Eu vou torcer muito para o Cesaro e o Kidd, como eu fiz no Payback, mas não tive sorte em minha torcida. E dessa vez acho que não vou ter sorte de novo na torcida, mas acho que acerta o resultado. Na minha opinião, Kofi Kingston e Big E retêm os títulos, mas como eu disse anteriormente, vou torcer para o Cesaro e o Kidd recuperarem os títulos, porque eles são uma dupla perfeita, como eu disse na previsão do Payback, aliam força e agilidade. Mas infelizmente a WWE não vê isso e dá o título para aqueles lixos da New Day. United States Championship Match, combate válido pelo título dos Estados Unidos. O campeão que conquistou o título na WrestleMania e reteu várias vezes o título em edições do Raw e também em 2 brutais combates em pay-per-view, John Cena, contra Kevin Owens, o campeão da NXT. Após o Payback, onde o Cena reteu o título em uma I Quit Match contra o Rusev, ele abriu um novo desafio pelo campeonato. E pela terceira vez um lutador do NXT aceitou o desafio. Na verdade, pela segunda vez. A primeira vez foi o Neville, que já estava na parte principal, mas como subiu faz pouco tempo, a gente pensa que ainda é do NXT. Na segunda vez, o Sami Zayn aceitou e foi um grande combate. E como eu disse antes, após o Payback, no primeiro Raw após o pay-per-view, o Cena fez a Open Challenge e o desafio aberto. Só que não teve luta. O Kevin Owens apareceu e todos pensaram que ele apareceu para lutar, mas não. Ele apareceu para falar, desrespeitar o John Cena e os fãs da WWE presentes na arena e também aos fãs ao redor do mundo. E depois bateu no Cena. E muitos depois do acontecido estão dizendo que o Kevin é um deus, é um mito. Acharam o máximo ele ter atacado o Cena de forma covarde. Na boa, podem até se ofender, mas quem achou isso não pode ter o respeito de ninguém. Isso reflete o que é o mundo na atualidade, um mundo cheio de traíras, falsos, covardes, que só são bons quando atacam o outro, quando o outro está desprevenido. São traidores e acham isso legal. Acham o respeito algo ultrapassado. Não entendo o ódio que as pessoas têm do Cena. Se o Cena vence os novatos que colocam para ele vencer, não é culpa dele. É a WWE que faz isso. Então as pessoas deveriam odiar a WWE e não o John Cena.
Mas voltando ao fato do ataque sofrido pelo Cena no primeiro Raw após o Payback. O Kevin Owens, além de atacar o Cena de forma covarde, que eu disse, ele pisou em cima do cinturão dos Estados Unidos. E os estadunidenses são muito orgulhosos do seu país. Não sei como ninguém passou a barreira e atacou o Kevin. Talvez porque era só o cinturão. Tem as cores da bandeira, mas não é a bandeira. Porque se fosse a bandeira, o negócio ia ser diferente. No último Raw, antes do Elimination Chamber, o Cena abriu um novo desafio. Desta vez, quem aceitou o desafio para um combate pelo campeonato dos Estados Unidos foi o Zack Ryder. Foi um combate razoável. O público apoiou muito o Zack, mas o Cena venceu e reteu o título. Mas após essa luta, o Kevin Owens provou ser um covarde de novo. De forma traiçoeira, ele atacou novamente o Cena. Mas esse domingo ele vai ver. O Cena vai vencer e reter o título para calar a boca desses estúpidos que odeiam o John Cena. Triple Threat Divas Championship Match. Combate triplo que valerá o título das Divas. A campeã que conquistou o campeonato no Survivor Series do ano passado, Nikki Bella, contra Naomi, contra a inglesa Paige. A rivalidade entre essas três foi iniciada no primeiro Raw após o Payback, diretamente, porque elas já tinham se desentendido faz um tempo já, mês passado, em abril. Mas vamos aos fatos. No Payback, a luta de divas não foi por título, foi de duplas. As irmãs Bellas contra Tamina e a Naomi. A Tamina e a Naomi conseguiram a vitória. Então, no primeiro Raw após esse acontecimento, um combate pelo título das divas foi marcado. Nikki versus Naomi. E quando a Nikki estava a caminho do ringue junto da sua irmã Brie Bella, a Stephanie apareceu e disse que a Brie Bella tinha que ter cuidados psicológicos, depois daquela decisão do marido dela, Daniel Bryan, entregar o título e sair. A Stephanie disse então que a Nikki teria que ir sozinho para o ringue. Na verdade, foi uma armação para a Nikki ser alvo mais fácil da Naomi, que estava acompanhada da Tamina. Então, no decorrer da luta, Tamina atacou a Nikki com um super kick, e aí a luta terminou em desqualificação. Então, elas começaram a atacar a Nikki Bella. E a Paige veio para salvar a Nikki e se vingar da Naomi, se vingar daquele ataque sofrido por ela no Raw de Londres, quando a Paige ganhou a Batalha Real, que qualificava a vencedora para disputar o título no Extreme Rules, e a Naomi atacou ela para tirar ela de ação por algumas semanas. Mas a Paige não voltou apenas para atacar a Naomi e salvar a Nikki, atacou também a Nikki. No primeiro Raw após o SmackDown, na verdade, no primeiro SmackDown após esse acontecimento, a Paige veio até o ringue e estava falando. Depois a Naomi interrompeu ela junto com a Tamina. Aí ela estava falando, e depois ela entrou no ringue novamente com a Tamina e começou a atacar a Paige. Aí apareceu a Nikki Bella, entrou no ringue, a Naomi e a Tamina saíram. A Nikki então saiu também e empurrou as duas. Jogou a Naomi para dentro do ringue para levar um super kick da Paige. E quando a Paige foi fazer mais um golpe na Naomi, a Nikki atacou ela com uma cotovelada na cabeça e depois com um Rock Attack. A previsão que eu tenho para esta tripla ameaça é que a Nikki Bella vence e retém o título. Alguns estão dizendo que a Paige pode vencer, mas eu não acredito muito. E a Naomi, eu não gosto dela a partir do momento que ela atacou a Paige mês passado. Então, Nikki Bella vence o combate e retém o título das divas. WWE World Heavyweight Championship Match. Combate valendo o título da WWE, título mundial peso pesado. O campeão, o traíra, o vendido Seth Rollins contra o lunático Dean Ambrose. No primeiro Raw após o Payback, onde o Seth Rollins reteve o título em um Fatal 4-Way Match contra o Roman Reigns, o Randy Orton e o próprio lunático Dean Ambrose, o Ambrose pediu revanche. A autoridade estava nos bastidores. Estava o Kane, a Stephanie, o Triple H e depois chegaram Seth Rollins e seus fiéis escudeiros JJ Security. Aí eles estavam comemorando pelo Seth ter retido o título na noite anterior, tomando uma bebida. Aí chegou o Dean Ambrose dizendo que queria uma revanche. Então Seth Rollins disse que ele deveria de ficar na fila, esperando atrás do Randy Orton e do Roman Reigns. No evento principal deste Raw, a autoridade foi para o ringue para fazer a celebração do que eles diziam ser o arquiteto de um sonho. Seth Rollins, o arquiteto de um sonho. Então Dean Ambrose apareceu e quis novamente uma chance. Ele pediu, mas a Stephanie então mandou o Seth Rollins atacar o Dean Ambrose.
Aí deu uma briga, o Ambrose atacou os seguranças, o Rollins, o Kane também apanhou, e depois que o Ambrose controlou a situação, ele fez algo muito inteligente. Vai atrás que ele é burro, ele é louco, mas não é burro. Ele, depois que tinha o Seth Rollins sob seu controle, ele colocou a cabeça do Rollins sobre os blocos de concreto, igual o Kane fez ano passado com ele, Dean Ambrose, para o Seth Rollins aplicar o Curb Stomp e tirar o Ambrose de ação. Só que o Ambrose não tinha ninguém para segurar, ele mesmo controlou a situação, e com uma cadeira ameaçou dar uma cadeirada na nuca do Rollins. E aí ele novamente pediu a chance de enfrentar o Seth Rollins pelo título no Elimination Chamber. Se a autoridade não desse essa chance, ele iria destruir o Seth Rollins. Então, para salvar o Seth da fúria do Ambrose, a Stephanie McMahon fez com que o Ambrose fez o que o Ambrose pediu. Mas mesmo assim o Ambrose ia dar a cadeirada, só que um dos seguranças impediu e por fim o Seth aplicou o pedigree no Ambrose dentro do ringue. No primeiro SmackDown, após o Payback, durante a luta que o Dean Ambrose estava tendo contra o Bray Wyatt, uma revanche do Raw, onde o Ambrose perdeu por interferência do JJ Security, novamente teve que tratar de se defender daqueles seguranças baixinhos, e mais o Seth Rollins que veio para atrapalhar. Mas aquela noite o Roman Reigns estava presente na arena e ajudou o Ambrose, atacando os baixinhos e manteve o Seth Rollins longe do ringue. Aí aplicou o Superman Punch no Bray Wyatt, que na sequência levou o Dirty Deeds do Dean Ambrose. Momento histórico, primeira vitória do Ambrose no Bray Wyatt. Ele que perdeu várias vezes para o Barbudo. Falando a verdade, perdeu todas as vezes, menos neste SmackDown. Mas chega de papo, agora vamos ao que interessa. A minha previsão é o seguinte: Seth Rollins vence, continua como campeão, mesmo eu torcendo para o Dean Ambrose.